Racionais MCs, das ruas de São Paulo para o mundo. Hoje apresentado por Negro Flama. Sim, senhores, falarei da discografia dos Racionais MCs. Roda a vinheta. Hoje é dia de falar dos Racionais MCs. Sim, porque além do rock e do metal que eu curto, eu também curto rap, especialmente o rap nacional. E Racionais MCs é a principal referência do rap e do hip hop nacionais. E é também aquela parte da música popular brasileira ou da música preta brasileira que eu mais gosto. Eu ouço MPB, de vez em quando escuto um samba, e também escuto outras coisas, jazz, música erudita. Curto mesmo para valer rock e metal, mas também gosto do rap e especialmente os Racionais MCs. Eu tenho aqui 4 dos principais discos do Racionais MCs, que de fato lançou 4 LPs ao longo da carreira. Uma carreira que já completa agora, neste ano de 2023, 35 anos. Vocês certamente devem ter visto o documentário da Netflix chamado Racionais MCs, das ruas de São Paulo para o mundo. Bem, ali os próprios membros, os 4 membros dos Racionais, o Mano Brown, o Ed Rock, o KLJ e o Ice Blue, comentam a trajetória da banda nesses últimos 35 anos. A história dos Racionais MCs já foi bastante contada, então eu não vou aqui entrar em detalhes e querer esgotar toda a riqueza do projeto musical desses 4 cidadãos de São Paulo. Vou falar apenas da minha relação com os álbuns dos Racionais MCs, né? E como que eu vejo a discografia desse conjunto. Então, faça a inscrição nesse canal, dê o like nesse vídeo e me acompanhe. Vamos lá. Os Racionais MCs surgiram em 1988. A fusão aí, uma ligação da Zona Sul do Ice Blue e do Mano Brown com a Zona Norte do KLJ e do Ed Rock. E o conjunto lançou inicialmente 2 EPs. O primeiro EP da banda foi Holocausto Urbano, lançado em 1990 pelo selo Zimbábue. Bem, essa primeira fase, né, ela também foi composta ali no início dos anos 90 pelo lançamento de 2 EPs, né, e um LP. O primeiro EP então foi o Holocausto Urbano, depois se seguiu o Escolha Seu Caminho em 1992, né? E finalmente em 1993 o primeiro disco dos Racionais MCs, Raio X do Brasil, né? Bem, aqui nós temos então a banda na sua primeira fase. Eu não tenho aqui nem os 2 EPs, nem o primeiro, o Raio X do Brasil, mas eu tenho a coletânea que foi lançada em 94, que traz a música de todos esses álbuns, né? Ou quase todos. E aqui nós vemos as faixas clássicas, aquelas que popularizaram o conjunto musical, né, como Fim de Semana no Parque, Homem na Estrada, né, músicas que tocaram bastante nas rádios, não apenas na periferia, no início dos anos 90. Bem, a banda nesse primeiro momento da sua trajetória, né, procurava jogar uma ideia, né, a ideia de Mil Grau aí na rapaziada da periferia em relação ao racismo e às questões sociais, de uma maneira bastante importante, que era a maneira como eles tinham de se comunicar na época, né? Mas é claro que a banda, né, o conjunto, né, esse conjunto desses 4 rapazes negros latino-americanos foi se desenvolvendo também, encontrando uma forma melhor de expressão, dando voz às reivindicações do jovem periférico negro, né? E isso então explodiu, especialmente no segundo disco da banda, que é o clássico Sobrevivendo no Inferno, de 1997. Né? Todas essas versões que eu estou apresentando para vocês aqui, né,
são versões relançadas, né, porque eu não tenho mais o original, e os discos em vinil, né, são bastante raros e muito caros. Bem, Sobrevivendo no Inferno é a obra clássica dos Racionais, né? Virou também livro, né? Eu tenho aqui o livro que contém as letras e um estudo introdutório, né, deste álbum, né? E aqui também algumas ilustrações, né, do Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ. É uma obra que tem um peso, né, um peso muito grande, porque fala realmente de um período muito marcante da história do Brasil, né? Uma obra muito marcada pelo massacre do Carandiru. Isso fica, né, explícito na obra Diário de um Detento, né, que justamente relata um diário de fato escrito por um detento do Carandiru na época do massacre, né? E que é a faixa assim que mais estourou na época. Mas o disco ele é cheio de clássicos do início ao fim. O início, né, com um cover ou a versão para Jorge da Capadócia do Jorge Ben. Depois, né, a introdução Gênesis, né, que é muito marcante. O capítulo 4, versículo 3, né, relata justamente esse momento que o grupo também estava lançando, na verdade, seu quarto lançamento, né, depois dos 2 primeiros EPs, disco Raio-X do Brasil em 93. Então, de fato, esse é o 4º capítulo, né, na trajetória do conjunto. Tô ouvindo alguém me chamar, é uma faixa épica, né? Relata aí uma história bastante tensa, muito bem contada, muito bem sampleada. Rapaz Comum é um clássico, assim como Mágico de Oz, essa parceria sempre marcante do KLJ com o Ed Rock. Esse disco ele tem uma questão, um trecho muito interessante feito pelo Ed Rock, é um interlúdio, né, que não tem título e que fala um pouco da música negra. Então tem a participação de um músico convidado que toca gaita, né, e tem umas linhas de rock and roll de fato, né, muito interessante. Periferia é Periferia, um outro clássico. Qual Mentira Vou Acreditar, uma das faixas que eu mais gosto. Já falei de Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz e Salve, né? Um disco realmente marcante, né? Já adianta, é meu predileto, embora o melhor mesmo, né? Aquele que apresenta a banda aí com uma maturidade, tanto nas letras, na abordagem lírica, quanto nas composições, né? Nos ampliamentos, é o álbum de 2002, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Um álbum duplo que contém no disco 1 a parte Chora Agora e no disco 2 Ri Depois, né? O disco que contém aí, né, a Vida Louca, né, parte 1 e parte 2, que é clássica, mas contém também a principal letra, a principal música dos Racionais, aquela que é o seu grande testamento, que é Negro Drama. Tem uns relatos bastante pessoais, né? A narrativa do Ed Rock sobre a vítima do acidente no qual ele se envolveu. Fala também da volta por cima que ele deu, né? Que está presente numa faixa do disco 2, né? Chamada De Volta à Cena, Otos 500. Tem algumas faixas bem pesadas também que falam sobre a criminalidade, como Eu Sou um 57 e Crime Vai e Vem. E tem também, como sempre, algumas expressões da concepção de redenção do grupo, como A Vida é Desafio e Jesus Chorou, né? Então tem toda uma questão aí religiosa também presente, uma religiosidade que não se deixa resumir em fórmulas fáceis, né? Que é multifacetada, porque ao longo dos discos, né, você encontra referências às religiões africanas, mas também muitas referências à religião cristã. Bem, depois se seguiu um grande ato, né, na carreira do conjunto.
Vale mencionar alguns registros ao vivo, né? A banda lançou um álbum ao vivo em 2001 e um álbum muito bom em 2006 ao vivo, e eu tenho aqui em DVD, que é Mil Trutas, Mil Tretas. Um show agora na Zona Leste, no Sesc Itaquera, no inverno de 2006, né? E é uma gravação assim excelente, né? Eu tenho aqui em DVD, tem a versão também em CD. É muito boa, assim. Algumas faixas são até superiores às versões de estúdio. E houve um momento de crise, né, no conjunto, com o acontecimento de 2007 na praça, né, que vai ser um momento que inclusive vai ser objeto de uma narrativa reflexiva do conjunto no álbum, que só foi lançado o álbum seguinte em 2014, Cores e Valores. Esse álbum aqui bastante diferente dos outros, que contém 15 faixas, mas é um álbum mais curto, com narrativas que se ligam, onde há a presença menos das narrativas épicas e longas, e mais passagens curtas, mas que abordam aí os grandes temas presentes na discografia do conjunto, né? A questão do racismo, a questão da luta pela sobrevivência, da criminalidade, e há também uma reflexão sobre a história e o legado da banda, presente especialmente na faixa O Mal e o Bem, né? Onde o Ed Rock conta a história da banda, quando ele formou a parceria com o KLJ e quando depois, né, com Brau e Blue, né, Pânico na Zona Sul, a parceria fechou, formou, e estão aí, né, contra o racismo, contra a desigualdade, a máquina, a fábrica que exporta a criminalidade. Bem, então essa é a discografia dos Racionais MCs. São 4 álbuns de estúdio, né? Eu gosto de todos, mas de fato meu preferido é o Sobrevivendo no Inferno. Mas todas as obras são obras-primas, essenciais, momentos essenciais aí da música popular brasileira. E vale destacar também os álbuns solo, né, dos integrantes do conjunto, a começar pelo KLJ, né, o DJ, que lançou 3 álbuns solo, né? KLJ na Batida Volume 3 surgiu em 2003, então está fazendo agora 20 anos. É um disco excelente, duplo, com várias participações, especialmente a participação do Sabotage, do RZO, MV Bill e tantos outros, né? Um disco excelente. Eu não tenho aqui na minha coleção, é um dos itens assim que eu pretendo, né, adquirir assim que possível. Tem também um álbum meio experimental chamado Fita Mixada Rotação 33, lançado em 2008. E esse aqui que é muito bom, que é o KLJ na Batida Volume 2, que é um disco que eu gosto bastante, especialmente da introdução do Quarto Sozinho, né, que ele fala de como esse momento com os discos, né, esse momento de recolhimento é importante para a criação, né? E aí todos nós que somos colecionadores nos reconhecemos imediatamente. Bem, e eu gosto bastante também da discografia do Ed Rock, né? Que são 3 álbuns do Ed Rock. Vale mencionar, né, o primeiro álbum, na verdade, um EP chamado Rapaz Comum 2. Eu não tenho aqui na minha coleção, mas tenho o Contra Nós Ninguém Será, que está fazendo 10 anos, foi lançado em 2013, e é um disco sensacional, né, uma das melhores produções aí ligadas aos Racionais MCs que apareceram nos últimos anos, né, com a participação de muita gente boa, como, né, o Seu Jorge na faixa That's My Way, né, que virou um hit e que inclusive é muitas vezes tocado no próprio show dos Racionais, né? Tem Emicida, tem Criolo, tem Dexter e tantos outros, né? Falcão, do Rapa. Abrem-se os caminhos, né? Em que há justamente essa parceria do rap com o reggae. Então, Gangsta, Santista e Leão do Mar. E aí eu me reconheço, né, nessa fala. Como também me reconheço nesse álbum aqui, Origens,
que o Ed Rock lançou em 2019, que é uma obra-prima e que vai ter uma continuação, Origens Volume 2, como ele já anunciou. E aqui parcerias muito fortes também presentes, né? Como na faixa Corre Neguinho, com Xande de Pilares. Temos participação de muitos convidados aqui, menos conhecidos. E inclusive uma faixa onde há um casal sertanejo na participação da Luana Pardo na faixa O Que Você Vai Fazer, né? Então um disco muito bom. E eu gosto um pouco menos do disco solo do Mano Brown, chamado Bug Night, né? Um disco que foi lançado em 2017, que é muito bom, é claro, né? Tem faixas aqui que eu gosto bastante, especialmente da Mulher Elétrica, mas eu não achei esse álbum assim tão bem acabado quanto os álbuns solo do Ed Rock. Mas isso é uma opinião meramente particular, né? Que não deve ser levada muito em conta. O que deve ser levado em conta é justamente o legado dos Racionais MCs, a luta contra o racismo, contra a desigualdade, a expressão também, que não é apenas denúncia, não é apenas ressentimento de classe e raça, mas é também a celebração de uma maneira forte e potente de ver a vida, né? E que tem justamente o que me pega bastante, que é justamente essa capacidade de enxergar o mal, falar sobre ele e encará-lo, né? E é por isso, né, que a banda ela faz essa jornada pelo inferno, que constitui a realidade do jovem brasileiro, e sobrevive em meio a esse percalço, a essa peregrinação no inferno, né? E é assim então que se constitui, de certa forma, uma via de redenção pela música, né, pela linguagem, pelo conhecimento, pela luta. Então vale muito a pena. Racionais MCs, uma discografia riquíssima. E é isso, meus caros, acompanhem aí. Logo mais vocês terão nesse canal outros conteúdos diferenciados como foi esse aqui. 1000 inscritos no canal, né? Nós passamos de 1000 inscritos. Eu tinha dado uma pausa, mas o canal continuou crescendo, então nos manteremos vivos e fortes aí para a sequência. Então é isso e até a próxima.